Muito bem, gente, antes de mais nada, só uma coisa que eu tenho a dizer antes de fazer esse vídeo, tá? Em relação às mulheres, principalmente, que é o maior público aqui do canal. Por favor, não acreditem muito em palavras, e sim em atitudes, ok? É isso o que eu falo. Agora vamos lá. Muito bem, gente, vamos falar aqui nesse vídeo de uma grande polêmica que está acontecendo no BBB 2022 nesse momento. Bom, eu quero dizer uma coisa, eu vou aqui emitir a minha opinião e cada um dê a sua, tá certo? Todos nós podemos ter opiniões diversas, mas a ideia aqui é bater um papo nos comentários. Bom, em relação a alguns personagens em destaque, vamos colocar aí Natália, Lucas e Eslovênia. Para começar, o que o Lucas fez, na minha opinião, falando como homem, foi bastante errado com a Natália, tá certo? Se ele estava a fim de ficar com a Eslovênia, se estava rolando alguma coisa, como ele pôde ficar na frente da Eslovênia e juntamente com a Natália durante a semana toda, sabãozinho daqui, sabãozinho dali, ficaram ali na piscina ontem, tá certo? Não ficaram 100%, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, ficaram ali agarrados, etc. E depois acaba aí, de certa forma, na Natália criando algum sentimento e depois ele simplesmente fica com a Eslo, não se importando em nenhum momento com o que a Natália estaria sentindo. Em relação à Natália, claro, uma menina que curte a vida, que dançou bastante, muitas pessoas criticam, outras entendem, isso aí é outra história. Mas não podemos esquecer de um pequeno, enorme detalhe. Ela tem sentimentos, ela é mulher, isso é fato. Então não é certo você brincar com o sentimento de uma outra pessoa assim, a troco de nada, sem qualquer tipo de remorso. E o que ele fez ontem, na minha opinião, foi muito errado com a Natália. Vocês gostem ou não dela. E essa aqui é minha opinião. Em relação à Eslovênia, eu também penso o seguinte, se ela queria ficar com o Lucas, ok? Eu acho e penso que não era o melhor momento. Deixasse a poeira baixar, deixasse resolver a situação entre ele e a Natália, conversasse com a Natália que fosse, para aí sim ter alguma coisa. Mas ficou muito esquisito essa situação ontem, até porque algumas pessoas comparam a Eslovênia com a Juliette. Será que Juliette faria isso em uma festa dessas? Eu não sei. Não acho que ela está errada em querer ficar com ele. Isso é direito dos dois, mas naquele momento exatamente não era a melhor opção. E consequência disso, a Natália ficou muito, mas muito magoada mesmo, muito triste. Foi uma cena realmente impressionante, a reação dela. Ela pegou o sapato e tacou, quase que pegou ali, não sei se foi na janela ou no espelho, enfim, e poderia até ter alguma coisa acontecido pior. Depois ela pegou uma garrafa e tacou no chão ou na lixeira, não deu para ver exatamente, fez um barulho gigante, o pessoal ficou realmente olhando de uma forma muito assustada. O fato é que a menina realmente sofreu bastante e se não fosse ontem a Nayara, a Jess segurarem ela, conversarem e mais outras pessoas, ela poderia realmente ter saído do programa naquele momento no qual ela queria inclusive bater o sino. Imagina, a Nayara virou para ela e falou, olha, você vai largar tudo por causa de macho, por causa de homem. Isso também realmente não é por aí, né? Não faz sentido largar 1,5 milhão por conta disso. O fato é que elas acabaram segurando ela. E o Rodrigo chegou até a falar, se eu não me engano, comentou que se a Natália fosse lá fora, poderia dar uma parada pior, entendeu? Imagina se a Natália, do jeito que tivesse, visse a Eslovênia na frente dela, se visse o Lucas na frente dela, a gente não sabe até onde isso poderia parar. O fato é o seguinte, toda ação gera consequências. O que aconteceu ontem foi muito, mas muito errado mesmo, na minha opinião. Repito, se eles queriam ficar, o momento não era aquele. Bom, e aí vem uma outra questão, tá? Em relação à Natália, porque ela acabou tendo atos realmente bastante, digamos assim, né, radicais, né? Pegar o sapato, tacar, ela chegou a pegar ali uma garrafa e tacar no chão. São atos assim, um pouco diferentes do que estamos acostumados a ver. E isso poderia gerar uma expulsão
por conta de, nesse momento em que ela teve esses movimentos, até acontecer algo pior a ela ou alguém que estivesse passando, fica a pergunta no ar. Até esse momento, ao que sabemos, ela não teria sido expulsa por conta disso. E também em relação a uma outra questão dela bater o sino por não aguentar mais. Até esse exato instante não tivemos essa informação. Por várias vezes ontem ela falou isso. Aliás, galera, não é somente ela, né? Tem muitas pessoas lá dentro que realmente não estão aguentando muita pressão. No caso foi a Nayara durante a semana, por conta do que ela teve que passar naquela prova, né? E realmente ela ficou com uma, digamos assim, uma experiência nada muito boa para ela, uma vez que a gente sabe que a Nayara está acostumada com um grande luxo aqui fora. Imagina você ter que ficar com o orelhão na tua cabeça o dia inteiro. Então realmente foi bastante difícil para ela, principalmente no sol. E outra opinião que eu tenho, acho que essas provas aí são muito exageradas. Talvez algumas horinhas, enfim, mas ficar ali por 2 dias aproximadamente é muito puxado. Concordam comigo ou não? Cada um emite a sua opinião. E voltando um pouco à Natália, realmente o que aconteceu acabou mexendo muito com ela, no psicológico dela, e ela vai ter que ter muita força para seguir ali dentro, porque uma coisa ela falou e ela tem toda a razão. Aqui fora, quando acontece uma situação dessas, simplesmente você vai para outra rua, você vai para sua casa, você vai para um lugar qualquer, e lá dentro não. Mais cedo ou mais tarde ela vai acabar tendo que olhar para a cara do Lucas e para a cara da Eslovênia. Então realmente a situação fica muito mais intensificada, fica muito mais difícil saber lidar com isso, e realmente consequência disso podem gerar outros tipos de problemas por conta do que aconteceu ontem. E é claro que vamos ficar de olho aqui para vocês, porque a gente sabe que a Natália realmente é bastante temperamental, tem uma personalidade muito forte, e ela pode, a qualquer momento em que ficar de frente, repito, com a Eslovênia ou com o Lucas, gerar um grande problema por conta disso. Bom, de resto, em relação à festa, em resumo, a Jéssica ficou conversando ali com o Rodrigo, um tempão, os dois realmente estão bem chateados com o programa, para não dizer outra coisa, né? Estão bem chateados com tudo que está acontecendo ali dentro, parece que não aguentam mais. Tivemos aí também algumas outras situações, a parte ali, a Bárbara, muito engraçada, falando ali nada com nada, depois de, enfim, vocês sabem, né? Ela acabou ali, né, exagerando um pouco, etc. E acabou falando nada com nada, quase que dormindo. Mas isso aí são apenas detalhes que aconteceram na festa. O mais importante e relevante foi os assuntos em questão, tanto da Eslovênia quanto com o Lucas e a Natália. E agora vamos esperar para ver o que vai acontecer. Repito, em relação à pergunta do título da capa, se ela teria sido expulsa, se ela acabou de ser expulsa por conta disso, por hora não. Parece que tudo isso foi tolerado, embora não seja muito legal da pessoa ver aqui fora, né? Isso não é muito bacana, mas, por outro lado, a gente entende, de certa forma, a Natália, pela situação toda que ela se encontrou ao ver tudo aquilo na cara dela, porque, se eu não me engano, ela viu na própria cara dela, né? Então realmente não foi nada fácil para uma mulher se deparar com uma situação dessas. Em relação à Eslovênia, repito, eu acho que ela perdeu muitos pontos aqui fora. Claro, nem todo mundo, muita gente não vai achar nada demais, como muita gente realmente não vai apoiar. Assim como tudo na vida, existem prós e contras, opiniões a favor e opiniões contra. Cada um vai emitir a sua. E em relação ao Lucas, com certeza absoluta, o que ele fez foi bastante errado. Eu repito o que eu falei no início do vídeo, ele poderia até ficar com a Eslovênia, mas em um outro momento, numa outra situação, em um outro dia. Assim, depois de conversar com a Natália, deixar tudo claro, isso seria o mais correto para ele fazer. Mas não foi exatamente o que aconteceu. Bom, galera, é isso. Esse foi um resumo do que aconteceu dentre esses 3 participantes, e agora vamos ver como ficará. Bom, eu confesso que eu fiquei realmente bastante triste com o que aconteceu ontem. Realmente a Natália acabou chorando bastante, ela realmente saiu de si, e ela teve, de certa forma, uma razão, entre aspas, para isso. Embora ela não estivesse propriamente namorando o Lucas, mas realmente o sentimento dela foi por uma questão do que tinha acontecido na parte da tarde, e claro que dentro dela já estava aí criando algum tipo de sentimento. Mas são coisas da vida, então eu sempre falo uma coisa, galera, não acredite muito em palavras, acredite em atitudes, porque o tempo todo as pessoas falando um monte de bobagem para as mulheres, mas no final mesmo o que conta são as atitudes.